Arthur, por favor, se puder fazer a apresentação do professor Sérgio. Muito obrigado. Boa tarde a todos os colegas. É um prazer apresentar o professor Sérgio Muniz Oliva Filho aqui no nosso seminário. O professor Sérgio ele tem bacharelado em Matemática Aplicada pela USP, mestrado em Matemática Aplicada, ele fez seu doutorado em Matemática pelo Georgia Institute of Technology. Com o orientador foi o Jack Hale, e ele é professor da USP. Ele já atuou ou atua atualmente como assessor, consultor do INEP, FAPESP, CNPq e CAPES, e é chefe do Departamento de Matemática Aplicada da USP. Entre as linhas de pesquisa do professor Sérgio, equações diferenciais e matemática aplicada, né? Essa inter-relação. Alguns tópicos que eu vi que ele tem trabalhado, equações de reação de fusão, equações parciais funcionais, atratores, condições de fronteiras não lineares e retardamento. E vi alguns trabalhos em biologia, né, usando equações diferenciais, trabalhos em cicatrização, tuberculose, Zika vírus e Covid-19. É um prazer para a gente receber o professor Sérgio. Eu pude assistir uma palestra dele no ano passado, que achei muito legal, muito interessante. Então, acho que é uma boa oportunidade da gente ver esse trabalho de modelagem de Covid-19 aí. Professor, obrigado. E uma última curiosidade também, eu não sabia disso, eu só soube depois que eu comentei com o professor Luiz Fernando. Aquele livrinho verde de equações diferenciais do Valdir Oliva, né? Uhum. Eu, pelo menos, estudei bastante nele no mestrado. O Valdir Oliva... É meu tio, Tio, né? Isso. Ele é meu tio. Obrigado, Arthur. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos por me receber aqui. É um prazer falar com vocês, contar um pouco do que a gente está fazendo. Acho que assim que ciência avança, né? A gente avança conversando, trocando, certo? Ouvindo o contraditório, o diferente. E então é sempre bom falar. Eu vou compartilhar aqui, se vocês me permitirem. Eu preparei uns slides. Não fala mais slides, né? Umas transparências, porque falaram que falar slide é coisa de velho, né? Então eu vou. O professor Souto chama de obscurecência. É obscurecência. Estão vendo? Deixa eu só pôr a... Sim. Então? Sim. Então tá. Então eu vou contar para vocês um pouco. Então, a minha área é sistema dinâmico de dimensão infinita. Eu trabalho com equações de evolução, né? Com dinâmica, tratores, padrões, modelagem, sempre ligada com essa área de dinâmica infinita ou dinâmica espacial, né? Espaço-temporal. E sempre me encantou a parte de modelagem de aplicações, então, como matemático, a gente fica meio, às vezes, longe, né? Mas trabalhando junto com várias pessoas, bebendo com pessoas que realmente fazem a aplicação, a gente consegue contribuir um pouco, né? Então, durante a Covid, isso ficou muito claro, vários grupos se formaram para dar esse apoio. Então, eu quero contar um pouquinho para vocês, dar os parabéns pelos 20 anos aí, que eu estou vendo do seminário de vocês, eu acho que é bem legal essa história e manter, né? E vou tentar contar para vocês um pouco disso, de como é que a gente usa essa dinâmica, ou usa a parte, mesmo que não seja um modelo matemático muito sólido, mas instrumentos, os dados, para você conseguir dizer alguma coisa, ou testar a hipótese, ou contar uma história, ou verificar algumas afirmações. É isso que eu vou tentar mostrar para vocês, o que a gente tentou fazer. E o que a gente tem batalhado também é que, assim, para a gente fazer algo realmente prático, junto com a modelagem, a gente precisa de dados, né? Então, é esse mundo que eu vou querer falar com vocês. E se alguém tiver alguma pergunta, por favor, fale, porque na hora que eu ponho a tela cheia, eu não vejo nem o chat, nem vocês. Então, fica meio só a transparência aqui na luz. Então, eu vou contar um pouquinho disso para vocês. Espero não chatear muito, né? Então, contar um pouco para vocês
O objetivo é, desculpe que está em inglês, eu adaptei uma palestra, então eu vou contando aqui, quem tiver alguma dúvida, por favor, me pergunte. Então, a gente vai mostrar alguns estudos que a gente tem feito usando esses dados, e os dados que a gente conseguiu de celulares que a gente estava já, foi antes da pandemia, né, a gente estava aplicando em dengue, mas isso melhorou muito durante a pandemia, né? Então é isso que eu vou tentar contar para vocês, o impacto desses dados na parte de modelagem, na parte de dinâmica e na parte das conclusões. Isso foi durante a pandemia, foi um esforço coletivo, como eu disse, empresas privadas, governo, todos se reuniram para fazer a modelagem, principalmente, assim, eu participei do governo do estado de São Paulo, tá? Então, todos os estudos, análises, então, várias pessoas de lugares diferentes, público e privado, tentando dar instrumentos para o setor público, para o governo decidir. Se eles seguem ou não é outro problema, mas a gente estava lá para dar esse respaldo. Dentro do departamento da USP e da Unesp, né, a gente está aí o grupo, mais ou menos eu, o professor Pedro, a professora Cláudia, a professora Cláudia Pio, tem duas, Mariana e Diego, né? Então, mais ou menos, nós trabalhamos ao longo desses tempos, né? Então, o que a gente quer mostrar para que várias dessas análises, você super simplificar o modelo, você perde uma característica essencial dessas epidemias, que é a heterogeneidade espacial. Quando se trata o Brasil como um todo, e aí as análises que você vê da Inglaterra, ou às vezes separa só por estado, só por cidade, ele perde a característica espacial da dinâmica dessa doença. E isso é um campo gigante, né? Então, dinâmica espacial heterogênea são coisas muito difíceis de lidar, principalmente quando é heterogênea no tempo e espaço, né? Então, sempre que a gente estuda modelos ordinários, equações parciais, a primeira simplificação que a gente faz é que todos os coeficientes são constantes do tempo e no espaço, né? Fica muito mais fácil de fazer análise. E tem várias coisas interessantes a fazer do ponto de vista de equações parciais, ou equações ordinárias, ou com retardamento, mas na prática, se a gente olhar os dados, e é isso que eu quero mostrar, olhar dos dados para a teoria, os modelos são muito heterogêneos. Só para mencionar, tudo que a gente fez está público, os dados e os resultados, está aqui na página do professor Pedro, que ele é o lado de análise numérica, então ele tinha mais facilidade de trabalhar com esses grandes bancos de dados, né? Isso é realmente Big Data, então a gente precisou dessa ajuda dele, né? Então, eu não vou chatear muito com infectious diseases, né, com doenças infecciosas, só esse avanço que ela foi negligenciada por muito tempo e afetava basicamente os países mais pobres, porque os países mais ricos achavam que não tinham mais doenças infecciosas, né? E essa pandemia mostrou que eles estavam muito errados, porque os agentes se adaptam e evolvem muito rápido. E com a conexão mundial sendo acelerada, né? Então as pessoas estão muito mais perto, foi um prato cheio para doenças infecciosas se espalharem, e a Covid mostrou isso, né? Eu gosto muito desse artigo, onde isso aí são linhas de aviões, isso aí é antiga, em 2009, 2008, né? Isso aqui está muito mais denso, se olhar hoje em dia. São linhas de aviões entre cidades, né? Então, o mundo está conectado, está totalmente conectado. Então, qualquer estudo de doenças que propaguem, não só doenças, mas outras ações, se tem que levar em conta essa conexão. Então, os países não estão mais isolados. Então, uma doença que começa na China, né, muito rapidamente espalha pelo mundo inteiro. E aí você tem alguns hubs que espalham para o resto do país, que é principalmente a Europa e Estados Unidos, né, e a China no lado oriental, né? Então, nós recebemos a infecção via Europa, né? Aqui claramente se vê de onde que ela vem, né? Então, esse artigo trabalha exatamente com essa modelagem. Quem está levando a doença não é mais, vetor foi caso de dengue, não é mais um vírus com espirro, mas são as pessoas que estão distribuindo a doença ao longo do mundo, né? Tem modelos muito interessantes, são modelos de fusão não local, e tem uma modelagem bem interessante, mas eu não vou falar disso hoje, eu quero concentrar no Covid, que foi o que vocês pediram para mim. Então, é um desafio grande, tem muita gente que trabalha com isso, existem vários modelos,
os modelos têm as suas hipóteses que se aplicam em determinados casos e para determinadas conclusões. Tá? Mas é uma modelagem difícil exatamente por essa variação do vírus, então não é uma doença só, já hoje, né? Eu vou contar o começo da doença, onde você só tinha basicamente um vírus. Mas hoje você tem várias doenças circulando ao mesmo tempo, que são as variantes do vírus, né? Então é uma dinâmica muito complexa. Lidando com a parte da mobilidade, que é o que a gente está comprovadamente que carrega o vírus ao longo do para distribuir, né, ao longo do tempo, vários países já disponibilizam para centros de pesquisa dados de celular, por exemplo. Né? Então, isso foi crucial em alguns países para fazer algum tipo de controle. E quando começou a Covid, como ela era uma doença nova, pouco se sabia, tá certo? O que se sabia, e já era testado com esse tipo de doenças aéreas, né, de vias aéreas, respiratórias, né, que a máscara e lavar as mãos é um controle básico que realmente funciona para mitigar a doença, apesar de muitas pessoas ainda acreditarem que não, né, mas realmente isso é comprovado por vários estudos. O que não era tão comprovado, e ainda tem muita gente que contesta sem ter base, é se o isolamento social era eficiente no controle dessa doença a médio e longo prazo. Né? Então, um pouco que eu quero chegar aqui é nessa última perguntinha. Né? Então, controle de parâmetros, eu quero predizer assim, doença espacial, eu vou passar um pouquinho nesses goals aqui, mas é importante que tem muita gente trabalhando com isso e tem bastante resultado, então dá para aprender bastante com os vários grupos, e tanto do lado mais teórico quanto do lado mais prático. Né? Os nossos dados, né? Então, como eu disse, não é um dado governamental, a gente não tem nem o governo do estado aqui que disse que tinha isolamento através das companhias telefônicas, tem acesso a total, assim, a dados anonimizados de movimento de pessoas. A gente conseguiu através de uma empresa bem antes, que é essa Inloco, que já mudou de nome, já mudou de ramo, então a gente já não tem mais esses dados, a gente tem os dados do passado, mas os atuais a gente não tem mais, a gente está buscando novamente parceiros. Era uma companhia que fornecia os SDKs, né, os softwares dentro do celular para localização. Então, banco, iFood, tudo isso, ele que dava a localização via GPS, Wi-Fi. Então, são vários instrumentos do seu celular que ajudavam eles a te localizar. Então, são geolocalizações. E é uma startup que começou lá no Nordeste, na Federal do Pernambuco. E a gente conseguiu os dados dele. Eu vou comentar os dados, qual é a estrutura deles daqui a pouco. Mas eles foram essenciais para o nosso trabalho e para vários trabalhos que a gente compartilhou os dados. Então, eu vou contar 2 artigos para vocês que a gente fez nesse período. O primeiro foi logo no começo, que a gente estava querendo, com esse trabalho a gente conseguiu, assim, a gente começou a parceria também com o governo do estado, que eles pediram mais informações, que a gente estava no começo, em março de 2020, e a ideia, e a gente já tinha os dados celular, e alguns dados começando, então a epidemia estava começando em São Paulo, ia começar a espalhar, e o que a gente queria era mostrar a potencialidade desses dados de mobilidade para prever onde que a doença chegaria primeiro. Tá? E esse modelo foi assim, é um modelo baseado, é um trabalho baseado em modelo, então foi realmente modelagem, e modelagem dinâmica do processo, e a gente ajustou os dados de mobilidade humana que tinha. Né? Então, esses celulares nos davam, primeiro, o índice de isolamento, então isso é em março de 2020, como é que estava o índice de isolamento que a gente tinha através dos dados celular. Na verdade, você tem pouco dado por aqui, né, no norte e centro-oeste, porque tem muito pouco celular, então dados celulares aqui são piores, né? E óbvio que na hora que você vai para o centro-sul e a faixa litorânea, aí você tem muito celular. Então, o que eles nos forneciam? Eles forneciam o que a gente tem com esses dados. É totalmente anonimizado e
cada entrada que a gente tem é um celular que saiu do seu lugar original. Então, na hora que ele usa o dispositivo de geolocalização, ele marca. Se depois de um tempo ele é marcado em outro lugar, eles nos passam eles registram essa movimentação com com latitude e longitude. Então, eu tenho movimentos. E esse daqui é a rede que no estado de São Paulo, aqui não dá para ver, mas aqui é São Paulo e aqui é Rio. Então, são os vários movimentos que tinha num dia desses celulares. Então, você, claramente, do mesmo jeito que eu mostrei lá o de avião, aqui você vê os hubs locais das cidades. E aí também mostra aí a hierarquia urbana, isso aí bate em cheio com a classificação de cidades do IBGE por hierarquia urbana. Então, você tem as grandes metrópoles, os grandes centros, e depois você vai tendo cidades que estão localizadas entre eles, né? Então, você vê claramente, ao longo do tempo, essas movimentações. Tá? Ô Sérgio, diga. Você tem uma ideia do deslocamento mínimo que eles estão pegando ou que vocês consideraram? Oi, deixa eu pôr o filminho aqui para vocês. Porque isso agora é ao longo do tempo. Isso daí pega, assim, no começo a gente tinha um grid maior, era de 2, não, como é que era? De 2 graus ou 3 graus de latitude por 3 graus de latitude, né? Uhum. E durante a pandemia a gente tem os dados com a precisão de 0,2 por 0,2 graus. Isso é muito bom. Serve muito bem para cidades. Quando você chega dentro de uma cidade, aí já é pior. Porque aí isso aí vira. Mas mesmo dentro da cidade você estava pegando, né? Você pega dentro das cidades grandes, é isso. Mas aí você descartava uns pequenos. Você descartava porque é muita sujeira que aparece. É muito dado. Tá? Ok. Obrigado. Então, esses eram os dados que a gente tinha, tem várias coisas. Aqui está Rio São Paulo, a gente fez o estudo para Rio e São Paulo, né? Então, era o que eu estava falando. Então, aqui, desculpe, é 0,01 graus. Eu falei 0,1, é 0,1 graus que a gente tem, tá? De precisão, tá? Então, isso aqui é o uso do aplicativo num dia, certo? Em São Paulo e Rio. Dá uma olhada, a ordem de grandeza do número de usos por dia é enorme, tá certo? Então, é realmente Big Data isso daqui, tá? O que a gente fez nesse trabalhinho? A coisa mais simples que você possa ter em modelo epidemiológico. A gente estava no começo da doença, é diretamente transmitida, então você tinha já da China o R0, que é o número de infecções secundárias que você tem nessa doença, então isso aí era importado. Então, com isso, você tem a força da infecção aqui em cima, né? Da época, isso foi balizado por um monte de dados depois. E no começo da doença, você pode, assim, como a população é muito grande, você pode assumir, né, você pode supor, né, que a doença simplesmente sai de um suscetível, passa para o infectado e a pessoa suscetível. Isso daí aproxima muito bem essas doenças infecciosas no começo, que é essa parte de crescimento exponencial, né? A gente estava lá no começo. A gente tinha um problema, então essa é a parte do SS, né? Simplesmente você pega um infectado e você transmite para um suscetível, e o I aí é o índice de cada uma das cidades que a gente fez para o estado de São Paulo e o estado do Rio. Então isso é se a cidade fosse isolada. Mas quem que leva a doença de São Paulo para uma cidade no interior? São as pessoas. Então a gente acoplou aqui, nesse caso, como uma difusão, tá certo? Então a pessoa vai e volta, então a gente a pessoa muda de cidade, né? Não é vai e volta, né? Movimento pendular. Então ela muda de cidade e o infectado muda de cidade, indo de uma cidade J para uma cidade I e da cidade I para a cidade J. Então é um modelo bem simples. Essa é a difusão, né, espacial e essa é a reação local, uma reação muito simples. Como os nossos dados e a probabilidade de mudança aqui era dada em cima dos nossos dados de celular, tá? Então ele media a probabilidade de mudança num dia, né?
Como nossos dados, a gente tem um problema estatístico muito grande, como eles são anonimizados e são por lançamento do celular, quando alguém abre o aplicativo, né, de geolocalização, a gente não tem nem qual é o universo todo para fazer estatística, né, a gente não sabe quantas pessoas são, a gente não sabe se a mesma pessoa apareceu 50 vezes no mesmo dia. Então, estatisticamente, ele tem os seus problemas. Então, pode estar tanto subestimado como superestimado, né? Mas são os dados que a gente tem, é o que a gente tem que viver com isso. Então, a gente incluiu um parametrinho S aqui, só para dar um parâmetro livre, né, sem adimensional, só para tentar corrigir essa sub- ou superestimação, nesse primeiro modelinho, tá? Então, aqui é só para vocês terem o dado estatístico em São Paulo, né? Quais são os rankings que saem da cidade de São Paulo. Obviamente, as que estão mais perto têm um ranking maior, e aí você tem os rankings maiores, e são os números de hits médios em março, tá? De 2019 e 2020. Então, a gente comparou com o ano anterior também, só para ver qual que era a mudança, e estava mais ou menos batendo todos, né? Com isso, a gente fez o quê? Então, a gente pegou a proporção de movimentos que saem da cidade de São Paulo em março, né, para ajustar aqueles parâmetros ali, aí que está a proporção de movimentação, né? E depois a gente sumilou para frente. Então, você olhou o começo para aprender e depois a gente olhou para frente. Aqui é para frente até abril, certo? Até abril, então a gente só tinha o começo de março, e a gente fez uma extrapolação até abril, usando aquele S igual a 1, como se os dados fossem fidedignos, tá certo? Então, obviamente, começa com São Paulo, e aí você já vai tendo pockets ao longo do interior, conforme Então, não é uma difusão tipo espalhamento local, né? Você tem esses saltos para outros lugares, porque em 2, 3 horas você está numa cidade longe, né? E esses dados celular pegam isso. Então, você tem o espalhamento das cidades até o cidade do interior, até o dia 10 de abril, tá certo? Então, já tinha um número grande de casos aí. Óbvio que isso aí você tem que mitigar que esse é um modelo só S e S, né? Então, é tipo crescimento exponencial de fato. E depois a gente fez a simulação com vários valores de S, tá certo? Para saber o que aconteceria no dia 10 de abril, e obviamente quando o S vai aumentando, você dá mais peso à mobilidade, então as coisas espalham mais rápido. Tá? Então, como é que a gente fez para saber quais são as cidades que iriam ter a doença primeiro? A doença só estava em São Paulo nessa época. Então, a gente pegou vários valores de S, certo? Vários valores de S, calculamos até o dia 10 de abril, e depois você fez um clustering das cidades por ordem que chegava a doença. O primeiro caso da doença, segundo o modelo. Certo? E dá esse cluster aí. O alto risco e o baixo risco, esse foi o nosso primeiro trabalho, e obviamente que a maior parte acompanha a distância, né, que é esse gráfico aqui, né, os triangulinhos são o risco por caminhos, quem é que recebe primeiro, e quanto mais longe, mais tarde a doença vai sair, mas não é exatamente distância. E quando foi publicado o artigo, a sorte que já tinha chegado o dia 10 de abril, né? Então a gente fez a comparação com os dados reais depois, né? Esse começo foi só simulação. E o nosso risco bateu muito bem, tá certo? Então, realmente, aqui já é o número o lado direito é o número de casos confirmados, tá? Então, a gente bateu muito bem. Então, isso já demonstrou que esses dados celular, eles eram muito robustos para esse tipo de dinâmica. Depois disso, quer dizer, a doença evoluiu, virou uma bagunça, né? Foi para todo o Brasil, né? Isso aí se comprovou que realmente estava espalhando dessa forma. Então, a pergunta começou a ser se esses dados celular que te dão o isolamento, se o isolamento está realmente servindo para alguma coisa, né? Isso foi o outro artigo que eu quero contar para vocês, que é esse aqui da Patterns, né? Que esse daqui já é uma coisa muito mais qualitativa, o anterior era dinâmico, então tinha um modelo, né? Que é a relação entre os dados de celular que a gente tem, aqui a gente concentrou não nesses de movimento, mas só o isolamento social que esses dados nos dão, e os dados de Covid.
Então, existe uma relação entre o isolamento e a incidência? E essa era a básica da pergunta por trás. A gente tentou um monte de coisa para fazer via modelo dinâmico. Se tem correlação vai ter, mas ela não diz nada. Se tem causalidades, quer seja de Granger, quer seja via aquele do Sugihara, que é Convergent Cross Mapping, nada funcionou, tá certo? A coisa é muito heterogênea. Então, a gente partiu para uma análise mais qualitativa e eu acho que a gente conseguiu alguma coisa, tá? Só contar rapidamente o que é o isolamento. Então, como eu tenho dado de movimento, e aí a própria empresa que fornecia isso para a gente, da base delas, eles viam, assim, primeiro localizava a casa das pessoas, teoricamente. Isso a empresa, porque ela tinha cada um dos usuários. A gente não tem isso, né? Porque a gente tem o dado anonimizado. Então, ela olhava qual que era, onde que estava o celular durante a noite, e por incrível que pareça, o seu celular, mesmo desligado, depois que você liga, ele já sabe onde é que você estava de noite, né? Então, é meio sui generis, mas é o que acontece. Então, ele identificava qual que era a casa deles, olhando onde o celular ficava parado durante a noite, e depois, durante o dia, ele via se esse celular estava saindo, e assim que ele olhava o isolamento, certo? Como a gente estava querendo olhar a variação de isolamento, a gente comparou isso com o isolamento médio, e a gente tirou média móvel de 7 dias, só para suavizar, né? A gente comparou o isolamento com o isolamento de fevereiro. Então, a gente está olhando, na realidade, uma porcentagem de variação do isolamento em relação a um isolamento normal, que seria de fevereiro. Então, a gente usou um isolamento relativo aqui, né? Que é outro problema de trabalhar com dados, né? O dado em si só não é nada suave, é um lixo, tem problema de lançamento, tem problema de oscilação, então você tem que suavizar mesmo, e o jeito de suavizar é muito ruim. E a incidência, a gente usou o doenças agudas graves, que era o que melhor representava, calculamos um nowcast para suavizar e você tirar essas oscilações, e usamos uma média móvel de 7 dias. E calculamos o índice de reprodução, eu não sei quem sabe, que é assim, essa número de infectados no instante T que você está gerando a mais, né? Através de um modelo bem interessante, que é esse do Allinga-Lipschitz, que calcula através de distribuição de probabilidade esse índice de... Então, a gente estava querendo relacionar tudo. Aquele dado de mobilidade, de isolamento, né, com os dados da doença, né, tanto incidência quanto RDT. Então, vamos lá, como é que a gente fez tentando colocar? Então, primeiro, a relação entre esse isolamento diário e o índice de cada doença. A gente usou a hierarquia urbana do IBGE e a gente tirou as cidades maiores, as grandes cidades, para tentar fazer isso, porque são as cidades que têm muito dado que se consegue fazer esse tipo de estatística, né? Nessas 14 metrópoles, como o IBGE calcula, não adianta usar muita correlação, porque o índice de isolamento em todas elas cai ao longo do tempo, tá certo? Eu estou olhando de março a outubro de 2020 aqui, tá? Então, todas elas caem. Então, todas as correlações dão negativas, porque o índice de isolamento cai sempre, tá? Aí a gente olhou a relação entre o índice social, o isolamento social e as médias, né? E aí a gente tem um problema sério de olhar, que é a variação espaço-temporal dessas medidas. E eu vou mostrar alguns gráficos para vocês aqui. Então, aqui é a evolução temporal desse isolamento relativo médio, tá certo? Que é o que está em pontilhado, e a média móvel de 7 dias da incidência, né? Da doença, através daquele nowcast, que nem eu disse. E a gente desloca de uma semana o isolamento, porque o isolamento hoje vai afetar daqui a uma semana, em várias daquelas cidades. Dá uma olhada que todas decaem, então você vai ter correlação, mas tem uma bagunça de pico, onde é que ela coloca. Então, você não tem uma relação clara entre o isolamento direto
e a incidência. Então, todas essas cidades você tem meio uma bagunça. Aí, na hora que você chega em Manaus, por exemplo, é uma bagunça total, né? Porque Manaus é um caso meio crítico aí, tá? Depois, o que a gente fez? Bom, só tempo a tempo isso não vai funcionar. Então, olha o tempo como parâmetro e olha as curvas. Então, a gente fez a dispersão entre a média móvel de 7 dias na UQS e aquele índice relativo mesmo. Aí você começa a olhar alguns padrões. O tempo agora aqui, logo, isso é um plano bidimensional da média do isolamento, a média do isolamento relativo, né, uma semana atrás, e a média móvel de 7 dias da incidência. Então, o tempo aqui é um parâmetro. Todas as cidades, mais ou menos, começam aqui. Né? Então, menos Manaus, que Manaus começou aqui embaixo, né? Porque aí depois explodiu. Porque aí eles vão fazendo isolamento depois. Então, normalmente, ela tem essa figura, tá? Começa alto, depois baixo, depois pode olhar que Belém está diferente, mas a maior parte, quase todas, tem um comportamento meio tipo em L, assim, tá vendo? E a gente começou a olhar, bom, isso aí tem algum padrão que a gente não está enxergando diretamente tempo a tempo. Tem algo aqui por trás, né? Então, o que está aí por trás? Tá? Tem o RDT aí também, o RDT calculado aí. Então, a gente olhou, então, o que a gente vai olhar? Então, pode ser que não seja exatamente dia a dia, mas a velocidade de espalhamento. Então, a gente olhou como é que a gente calcula a velocidade de espalhamento. Então, a gente dividiu em cada uma dessas cidades, aí são as classificações da cidade para você ter dado, a gente pegou e tentou dividir as fases de subida nos seus estágios, para você tirar essas oscilações. E aí, o comprimento de cada estágio é mais ou menos a velocidade de espalhamento dessas doenças. Isso me diz alguma coisa e te aglutina as cidades em grupos, tá certo? Digamos assim. E esses grupos mais ou menos mostram as cidades que tiveram uma progressão da doença mais bem cuidada e outras que não. Então, dá uma olhada, tipo, Belém, o negócio explodiu muito rápido e muito, assim, curto, tá certo? Então, a velocidade aqui é muito grande. Em outras, como Belo Horizonte, por exemplo, a coisa foi mais espaçada, então ela lidou melhor com a doença. E dá uma olhada que o isolamento está mais ou menos igual, não está diferente, né? Então, como é que a gente consegue agrupar essas cidades que esses dados nos estão mostrando, né? Então, em várias cidades, se você olha esse comportamento diferente dessas linhas verticais, né, que é a velocidade de espalhamento, então como é que você consegue quantificar isso? Então, a gente partiu por uma outra tentativa, né? Então, aqui, de novo, a gente tem o gráfico bidimensional, que eu acho que foi o que melhor caracterizou esse isolamento, que é a média do isolamento, uma semana antes, pela média móvel de 7 dias da incidência, do nowcast da incidência. E aí a gente usou, aí vieram os estatísticos ajudar, né? Eu não sou estatístico, então não me pergunta exatamente como é que funciona o Lowes. Eu sei que isso é uma regressão não linear, né? Não local, e ela tem uma medida de skewness, ou seja, quão simétrico é esta curva que você está tentando ajustar. Então, ele tenta ajustar os dados e ver quão simétrico é esse ajuste. Certo? E aí a gente vê claramente que tem dois tipos de ajuste. Um que fica mais pendendo para a direita, ou seja, o S é negativo, e outro que está mais para a esquerda, que o S é positivo. E em várias delas, tá certo? Então você tem essa skewness dessa curva, né? Então aqui tem duas que são claras, ó. Florianópolis e Fortaleza, para comparar, que elas ficaram um ladinho além. Então a doença normalmente está vindo daqui, tá? Então, o tempo normalmente começa aqui e depois vem para cá. As cores são cada uma dessas 3 fases de subida, né? Então, dá uma olhada que a primeira fase está aqui, a segunda está aqui, a terceira está aqui. A primeira está aqui, a segunda já está uma bagunça aqui, bem curta, tá? Você quase não enxerga, a terceira está aqui. E essa tem skills diferentes, uma para a direita e outra para a esquerda. O que está acontecendo? Que eu vou detalhar. Essas cidades, elas começaram um isolamento alto, com poucos casos, tá certo? Proporcionais,
Então, mais cedo elas começaram. Essas aqui, elas aumentaram o isolamento para tentar conter a doença que já estava explodindo. Então, são as duas diferenças aqui. Tá? Aqui tem o skewness para a esquerda, quer dizer que ela já vinha fazendo preventivamente um isolamento, antes de você ter muitos casos. As outras correram atrás para tentar controlar o isolamento, que era o único instrumento mais forte que a gente tinha de controle. Né? Então, a gente consegue separar todas a partir do seu skewness. Tá? E, então, é isso que está resumido aqui. Então, a gente tem dois grupos através do skewness dessas curvas. Né? A primeira, que tem Belém, Fortaleza, Manaus, Recife, Rio de Janeiro, ela tem você tem, são sítios que fizeram um isolamento alto na primeira fase, né? Mas mas você também cresceu nos estágios 2 e 3, certo? Então, isso aí foram medidas que correram atrás do aumento, não foi planejado antes, né? Então, isso que a gente classificava de remédio, tá certo? Então, o isolamento foi imposto como um remédio, tá certo? Não como uma prevenção, tá? E aí você precisa, para você controlar a doença, você precisa de um isolamento muito grande, porque você está na fase de crescimento dessa doença. O outro comportamento é que você tem um isolamento muito grande durante toda a fase 1 dessa subida, antes de você começar uma subida mais nos outros estágios, tá certo? Então, isso foi o que aconteceu em Belo Horizonte, Florianópolis, Porto Alegre, Votuporanga, que é a cidade do interior de São Paulo mais grande, e isso é o que a gente classificou como prevenção. Tá certo? O isolamento, ele foi colocado logo no começo, tá? E esses dois isolamentos são matemáticos. Você aplica o skewness e vê se o skewness é positivo ou negativo. Então, não tem opinião aqui. É simplesmente skewness, tá certo? E você consegue classificar essas cidades, tá? E aí a gente foi fazer estatística, né? Então, eu vou mostrar as figuras daqui a pouco, mas você vê uma correlação positiva entre o tamanho de cada estágio, tá certo? E o skewness. Cidades com skewness negativa, ou seja, o remédio, tendem a ter um período mais curto nessas subidas. Se ele é mais curto, a velocidade é maior, certo? Comparadas com as que têm positive skewness, como prevention. E também tende a ter um pico maior, tá certo? E você tem mais isolamento em todos os estágios para você controlar. Então, a conclusão é que o isolamento social, ele pode ser muito, ele é muito bem empregado, né, para você diminuir o avanço da doença, tanto como remédio quanto como prevenção, quando a incidência alta, ou quando para evitar incidência alta. Mas quando ele é como remédio, você tem que ter uma força de isolamento muito maior para você tentar conter o pico. Tá? Então, é isso. E aqui estão algumas das estatísticas que são box plots por vários outros indicadores. O primeiro é o IDH, né? Então, à esquerda aqui está as cidades como remédio e à direita como prevenção. E então, aí o IDH mais alto são as cidades que fizeram como prevenção e o IDH mais baixo são as que fizeram como remédio. A incidência no pico. Então, é ao contrário. As que tiveram isolamento como remédio tiveram a incidência no pico maior do que as que tiveram como prevenção. O isolamento. Apesar de tudo isso, quem fez como remédio teve isolamento maior de quem fez como prevenção. O tempo no estágio, primeiro estágio é a primeira subida da doença. Então, quem fez como remédio teve um tempo mais curto nesse primeiro estágio, portanto, foi maior. Dá uma olhada, o primeiro estágio, no pico, é maior como remédio, mas tem um intervalo menor. Então, a subida foi muito mais íngreme do que como prevenção.
O isolamento no estágio 2 também. No estágio 3 também, dá tudo que toda a estatística te dá. E também o comprimento, tá? Então, todos esses indicadores foi o que basearam a nossa afirmação ali em cima, tá? Eu acho que eu tenho um tempo, a gente comparou também outras estratégias, tá? Isso aqui é só isolamento, que a gente pode chamar de brando, né? Porque é aquele que você não tinha uma ordem, fique em casa, né? Você tinha fechou comércio, fechou algumas coisas para tentar incentivar as pessoas a ficarem em casa. Algumas cidades fizeram coisas mais rígidas, de lockdown mesmo, né? Então a gente vai pegar 4 delas aqui, né? Que fizeram algo caracterizado como lockdown. Então, vamos ver se esse lockdown serviu para alguma coisa do ponto de vista de dado, né? O espalhamento da doença em cada uma das cidades é diferente, por causa das estruturas serem diferentes nas 4 cidades, né? E mesmo assim você teve uma redução do número de casos com proporções diferentes em cada uma das cidades, né? Então, o lockdown você conseguiu, assim, você consegue quantificar que eles realmente seguraram a doença. Tem estatística para tudo que é lado, como eu disse, isso aqui é totalmente qualitativo, né? E você vê claramente o RT, aqui é o RDT, então do lado o pontilhado é o RDT, que está aqui, e o contínuo é a incidência, né? Então você vê realmente aqui a fase, aqui é tempo, né? Então você vê realmente aqui a fase de lockdown e o lockdown funcionando para reter a doença. Então quem falou que não funciona o isolamento, os dados mostram que funciona. Então, e a gente fez também, só para contar rapidinho, a fase que a gente olhou um pouquinho mais, como a gente estava junto com o governo do estado, foi uma encomenda, como é que estava, aqui no governo do estado, de São Paulo, teve por fases, amarela, vermelha, que era o grau que eles abriam ou fechavam comércio, né, basicamente serviços, né? E o que acontece é essa estratégia de hierarquia urbana, como a gente já tinha visto, né? Você tem a metrópole, as cidades grandes, elas estão conectadas, e o que esse sistema mostrou é que houve um espalhamento da doença, quer dizer, ela demorou para chegar nas cidades mais da ponta, né? Então, aqui está 3 só delas, Campinas, São Paulo e Votuporanga. Você olha o máximo, e aqui o tempo é o mesmo, né? E aqui as fases, né? Vermelha mais restritiva, verde aberta. Então, você olha os picos. Então, esse sistema de fase faz com que o pico fosse até um mês depois. Aqui é junho, tá vendo? Maio, junho, né? Aqui é maio, o pico aqui está em junho. Então, o pico foi colocado mais para frente. Então, ele conseguiu segurar o espalhamento da doença por quase um mês. Tá? Então, foi isso que aconteceu. Eu acho que eu estou dentro do meu tempo. Vou pedir desculpa se eu falei muito rápido, é muito dado. E é isso, agradeço a atenção. Sérgio, muito obrigado. Muito bem, muito bom. Gostei demais. Arthur, por favor. Ô, Sérgio, muito obrigado. Muito legal. Gostei Espero que eu tenha falado uma coisa diferente do que você ouviu antes. Mas... Falou. Isso, para mim, era novo. Eu tenho 2 perguntas. Uma sobre cada trabalho que você apresentou. Uhum. Nesse segundo trabalho, primeiro, vocês chegaram a identificar alguma cidade ou algum padrão onde o isolamento foi feito muito cedo, controlou a doença, mas depois que ele foi desfeito, houve, então, a emergência? Na verdade, todas as cidades que você eu lembro que a gente está falando da primeira onda, né? A gente não está falando de uma doença, é o começo do ano passado, então é de abril a outubro, então você está na primeira onda da doença. Então, todas elas tiveram exato comportamento parecido. Você teve, a não ser Manaus. Manaus é o caso fora por vários outros problemas, né?
Então, você tem uma mistura entre isolamento e doença gigantesca, então, a coisa basicamente crescente, né? Então, o que a gente tem, todas elas, não é aqui, né? Cadê? Essa aqui. Em todas elas, foi o primeiro gráfico, eu acho que eu passei rápido demais, isso eu peço desculpa. Então, esse é o primeiro, que eu queria falar um pouco do modelo dinâmico. Está aqui, tá vendo? Então, todas elas, esse aqui é o comportamento em todas elas, tá? Dessas grandes que a gente pegou, das 40 e tralalá. Então, você tem o isolamento cresce, depois ele decai, em todas elas o isolamento cai, tá certo? Foi o que a gente pegou essas médias antes que eu falei, então todas elas você tem um decaimento do isolamento, você começa, ele tem um pico, depois ele cai, todas elas, tá certo? E você tem sempre esse comportamento que cresce e depois decai, cresce e depois decai. Então todas elas têm esse comportamento, tá? Nesta primeira onda, né? Porque você já não tem a segunda onda e a terceira onda. Todas elas fazem. A única exceção é Manaus, né? Deixa eu ver se está aqui Manaus, eu não coloquei Manaus. Recife, Belém, Manaus. Que Manaus teve um pico gigante, aí ela estabilizou aqui, porque esse aqui foi muito grande perto dos outros, tá vendo? E ela correu atrás do isolamento, tá vendo? Então, isso que fez Manaus ficar um pouquinho diferente das outras. Mas todas têm esse pico e cai. Esse pico e cai. O que Manaus aconteceu depois é que acharam que a doença já tinha acabado lá, né? Aí depois o segundo pico foi... O grande problema da nossa doença foi fim do ano passado, começo desse ano, na segunda vez que veio, né? A gente não tinha ainda vacina e nada disso aqui, né? Aí foi um desastre, né? O que eu tinha, assim, eu tentar formular melhor, você conseguiu identificar que o isolamento é uma estratégia efetiva, né? É a estratégia que você chamou de prevenção em vez do remédio. Então, as duas funcionam em alguma medida. A questão é quanto do remédio você precisa. Exato. Para isolamento, se você está usando como remédio, você precisa de um isolamento muito mais forte. Você está correndo atrás da doença, já tem muita gente e você está tentando isolar. Então, já tem muita gente espalhando, certo? Então, você precisa de um remédio mais amargo. Como prevenção, você precisa de um remédio mais brando. Então, isso foi os box plots, quer dizer, o isolamento, naquelas que usaram como remédio, são cidades grandes, não são cidades pequenas, o isolamento médio foi menor, certo? Então, o remédio funciona, todas as correlações mostram que funciona, que eles conseguiram segurar um pouco a doença, mas quão amargo é o remédio que você tem que ver, certo? Sim. Até o limite que é lockdown, certo? Mas se o remédio for administrado muito cedo... Não, você não pode ter nenhum caso, não adianta fazer isolamento com nenhum caso, que na hora que chegar assim, você tem que ter um número de casos, todas as cidades aí já tinham um número de casos significativos. Então, você tem que ter um número de casos significativos e aí começar a aplicar o remédio com esse número de casos significativos. Tá? Então, é um ponto ótimo que tem, né? Era essa... A gente estava atrás desse threshold, tá certo? Então, a gente estava querendo o balanço entre o número de casos que você tem que ter e o período que você tem que aplicar o isolamento, mas os dados são realmente difíceis de você pegar uma coisa que seja igual para todo mundo. Tem muita heterogeneidade, as cidades são muito diferentes, certo? Sistema de saúde, política de saúde interna da cidade. A gente não entrou nem no mérito, se vocês olharem, que política partidária tinha em cada cidade, né? Que tudo isso influencia. Você tem uma população que está saindo, quer dizer, é por convencimento, não é uma ordem militar que fique dentro de casa, tá certo? Então, é por convencimento. Então, as cidades, tanto que o IDH aparece em cheio lá, né? Então, as cidades que têm um nível um pouquinho maior, você compara a cidade do Rio com Niterói, que são um em cada lado da Bahia. São comportamentos completamente diferentes. Uma foi remédio, a outra foi atrás, né? Foi remediar o trabalho. Né? O Gerson, por favor. O Sérgio, o Gerson, além de engenheiro, é médico também. Ah, que bom. Olá, boa noite. Tudo bom, Gerson? Prazer enorme conhecê-lo, professor Sérgio. Eu gostaria de fazer alguns comentários, eu acho que vale a pena, né? Eu acho muito interessante uma postura, principalmente do professor Luiz Fernando, de ser muito
ser muito, vamos dizer assim, conservador com os resultados dos estudos, das coisas que ele faz, dos resultados que ele obtém, né? E eu acho que, assim, usualmente os matemáticos têm muito essa questão, né? Isso aqui é no mundo ideal, é um resultado qualitativo, mas eu sigo muito aquele pensamento do Fauci, né? De que, de fato, alguma informação é melhor do que nenhuma informação. E estudos como esse, não tenham dúvidas de que, de fato, impactam diretamente coisas que vocês fazem na academia, né? Que vocês mais como matemática, eu como mais um curioso, né? Eu tive a oportunidade de ser convidado para assessorar o Banco de Desenvolvimento Interamericano, né, o BID. Eles me chamaram para uma consultoria justamente porque eles tinham um problema relacionado com o transporte público. E de fato, o entendimento desses modelos matemáticos, naquele momento crucial, que era os primeiros 6 meses da pandemia, foi fundamental para a tomada de decisão. E, assim, é uma opinião que a gente dá, baseado nesses estudos, e que vão mudar, deslocar quantidades bastante generosas de recursos. Eu estou falando na casa de centenas de milhares de reais, né? Então, esses estudos, eles são muito mais do que simplesmente um exercício acadêmico. Eles, na atual conjuntura que a gente estava vivendo, né, eles são fundamentais e eu acho que isso precisa ser destacado e valorizado. Professor, eu gostaria de fazer duas perguntinhas. Houve algum cruzamento desses resultados, não só do ponto de vista de infecção, mas de mortalidade? O senhor conseguiu cruzar isso com mortalidade em cada cidade? Sim, é muito perto, tá? É que, assim, o número de mortes, primeiro que assim, a gente tem um problema de volume de dados. Para você poder fazer qualquer coisa estatística, você tem que ter um número o número de casos, ou número de mortes ou não, ele tem que ser significativo. Então, primeiro, o comportamento da mortalidade ele é bem perto da incidência. Você olha todos os dados, eles estão muito perto, né? E mortalidade, nesta primeira onda, o número de mortes ainda era pequeno por cidade. É óbvio que você juntava o Brasil inteiro, você dá um número expressivo. Mas por cidade, a gente estava falando a ordem de centenas, tá certo? A gente está falando completamente diferente, no máximo, né? Morte acumulada, a gente está falando a ordem de centenas, né? Porque a gente está falando do começo da doença. Então, era muito pequena para a gente fazer alguma estatística. Foi o que o Arthur falou. Quer dizer, eu tenho que ter um número mínimo para aquilo começar a epidemiologia a funcionar. Porque a epidemiologia só funciona se você tiver um número crítico de casos. Senão, você tem uma pessoa, você não vai pegar nada estatisticamente, tá certo? Estatisticamente é uma coisa pequena. Então, a gente fez uma comparação com o número de mortes, tá certo? O número de óbitos, que é um dado mais fidedigno do que o número de casos, porque o número de casos aí eu extrapolei via SRAG, então você pode questionar que não era Covid, mas todos os dados hoje mostram que tudo foi Covid no fim das contas daquele lá, né? Ela sobrepôs outras doenças. Mas, então, a gente não tinha dados para esse começo, o número de dados era muito menor do que o número de casos. Portanto, isso deixava a flutuação e os erros muito maiores, porque a amostra era menor. Tá? Mas o comportamento de incidência e morte, se você deslocar no tempo, né? Porque você tem um deslocamento no tempo, ele é muito perto. Certo? Ele é muito perto. Perfeito. Professor, última pergunta, agora um questionamento mais particular mesmo. Esses dados, né, porque nessa consultoria, nessa revisão que eu fiz, existiam algumas, inclusive lá na China, existiam algumas iniciativas que realmente estavam utilizando a questão dos dados de GPS, de fazer o GPS tracking e tal, mas eles estavam esbarrando muito numa questão, lógico que lá isso é muito relativo, mas uma questão ética de obtenção desses dados, né? Como que ficou essa questão? Esses dados, eles são abertos, eles estão... Esse banco de dados está publicado? Esse banco de dados, naquele site que eu coloquei ali, os dados eles estão totalmente à disposição, tá?
Então, eles são, dá para refazer, tanto que a revista tem essa revista Pátria hoje em dia tem os dados, tem que estar abertos e tem que ser possível refazer as contas, né? Então, eles estão aqui no site do Pedro, que a gente concentrou tudo lá para contar, tá? Então, tá aqui. A gente não tem problema porque esses dados são totalmente anonimizados. Então, não existe, assim, não tem como eu fazer tracking de pessoas com os dados que a gente tem. Porque eu tenho só lançamentos de hits, tá certo? E 2 hits seguidos. Então, a mesma pessoa pode aparecer 50 vezes no banco e eu não tenho como ligar um lançamento com o outro, porque eu não tenho a identificação das pessoas. Então, isso deixa os dados totalmente anônimos, isso era uma grande preocupação da empresa, então foi ela que nos forneceu para garantir essa anonimidade das pessoas. Então, não tem como eu seguir uma pessoa aí, tá? E no isolamento, mais ainda, porque ele só está medindo porcentagem de pessoas que estão fora, né? É um índice, tá certo? Então, isso mais ainda no índice de isolamento. Mas no índice de mobilidade mesmo que a gente tem, só são esses hits de pessoas que saíram do mesmo lugar, tá? Numa grade pequena. Então, não tem como eu seguir uma pessoa, não tem como eu fazer tracking de uma pessoa com esses dados. Então, não teve problema de problema ético, nada disso. Entendi. Não. Perfeito. Tá? E as revistas, hoje em dia, elas estão muito cientes desse problema, né? E os dados têm que ficar abertos. Então, tudo dado aberto. Então, está no GitHub, os programas, está tudo aberto. Perfeito. Professor, muito obrigado. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Obrigadão. Ô, Baeta, pergunta, por favor, Baeta. Pois não, Luiz. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer aí ao professor Sérgio pela palestra que deu, muito interessante, e ao Luiz pela organização desse seminário, já há tantos anos, 20 anos. Né? E a pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte, é com relação ao modelo usado, né, no tratamento desses dados e tal. Se vocês têm, ou já pensaram em formas de aperfeiçoar o modelo e em que aspectos esse modelo pode ser aperfeiçoado? Então, deixa eu ver se eu entendi. Tem dois dados aí por trás. Quer dizer, os dois artigos são diferentes em espírito, por isso que eu trouxe aqui. O primeiro é totalmente baseado em modelo dinâmico, tá certo? Isso. Modelo dinâmico dos dados de incidência. Especificamente nesse caso que... Tá, não no modelo dos dados de mobilidade. Então, são duas coisas um pouquinho diferentes. No modelo dinâmico, para incidência, isso é mais ou menos isso já está validado por vários autores, muita gente está trabalhando nisso, a gente está trabalhando com um ponto de vista, tem vários. Para essa doença, quando você pega um sorotipo, o melhor modelo que se encaixa é o SEIR e as suas variações, o suscetível, exposto, infectado e recuperado. Essa doença tem uma característica de SEIR, ou seja, se compartimentaliza a população em pessoas que são suscetíveis à doença, pessoas que foram expostas à doença, mas não têm a doença ainda, ou seja, ela não está infectando, e pessoas que estão infectadas com a doença. Então, e aí depois que se recuperou ou morreu, né? Então, esse modelo de compartimento é o que se mostrou mais, se ajusta muito bem a esse tipo de doença. O problema não é tanto o modelo, mas os parâmetros que você vai usar neste modelo, certo? Então, foi o que eu tentei falar. Quer dizer, primeiro, o modelo ele é muito heterogêneo do ponto de vista espacial na hora que eu pego o Brasil, por exemplo. Né? As cidades são muito diferentes, mesmo cidades que estão perto. Eu peguei o exemplo do Rio e de Niterói, elas estão uma do lado da outra. Os índices, os parâmetros usados para ajustar a doença nessas duas cidades são completamente diferentes. Então, para mostrar a diferença espacial dos parâmetros que você vai ajustar. E na hora que você entra com mobilidade de pessoas, a difusão, aí é mais heterogêneo ainda, certo? Porque aí você tem
tem várias pessoas que trabalharam com modelos tem o Marcelo da Fiocruz trabalhou com linhas de ônibus, tá certo? Tem modelo pendular em cima de linha de ônibus. Aí a difusão essa difusão do movimento das pessoas aparece na reação, não mais na difusão, porque uma pessoa infectada não está mudando de cidade, ela está indo lá infectando outra cidade, outra pessoa. Então aí você muda um pouquinho o comportamento da onde você vai colocar a mobilidade, se o seu parâmetro vai ser na reação, que é um infectado encontra a probabilidade do infectado encontrar um suscetível naquela cidade. O infectado pode ser daquela cidade ou de fora. Então aparece na não linearidade. Ou na difusão, que aí são movimentos mais que a pessoa muda de cidade, permanece mais tempo naquela cidade. Então aí você tem um problema como é que você vai modelar esses parâmetros. Aí você pode ser estocástico, tem vários modelos que se ajustam, assim, na literatura agora você vai achar de tudo, tá certo? Só probabilístico, tá certo? Só discreto, só contínuo, tem todos. Agora, esse em geral, esse que é o SEIR, com as suas variantes, colocando hospitalização, tem gente que colocou hospitalização, tem gente que colocou assintomático e sintomático, então, aí você tem todos aqueles fluxos de epidemiologia aparecendo. Mas esse grande modelo, que é o SEIR, é o que melhor se adapta a este tipo de doença, certo? Mesmo em laboratório. Tá? Então, é esse. Aí, os parâmetros que vão mudar. Como é que seus dados vão ser vistos neste modelo mais genérico? Aí, a gosto da pergunta e das simplificações que você quer fazer. Tá? E aí, que eu falei no começo, cada simplificação tem o seu valor conforme a pergunta que você está querendo responder. Tá? Perfeito, muito obrigado. Tá? Professor César Rogério, você tem algum comentário, pergunta, por favor? Olá, de fato eu tenho. Olá, Sérgio. Tudo bom, Sérgio? Tudo bom. Na verdade, eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou fazer uma pergunta e vou dar a resposta. Ótimo. Eu adoro essas. Aí eu aprendo. Aí eu quero saber adoro aprender. Eu quero saber sua opinião. Porque enquanto você estava apresentando, eu fiquei assim, imaginando que essa questão de maior isolamento, menor isolamento, eu acho que deveria ser muito fortemente influenciado pelo maior uso, menor uso das máscaras, por exemplo. E esse é um dado que é difícil de ter, né, eu imagino. Esse é um dado mais difícil de ter. Que a gente não tem como quantificar. A não ser, o que o pessoal quantificou foi através de pesquisa, né? Isso tem bastante. Certo? Fizeram pesquisas... Não, que a máscara ajuda, né? Não, que a máscara ajuda tem comprovação de laboratório. Isso no laboratório e em larga escala com outras doenças que são transmitidas por isso. Tem trabalhos, né? Então, mas no caso de vocês não têm esse zero de informação disso. A gente não usou nada e estava se tendo outras práticas naquela cidade. O que a gente assumiu é que mais ou menos as pessoas tinham o mesmo comportamento na cidade. Certo? Então, isso está influenciado no índice de infecção, né? Então, mas eu imaginei que pode ter a resposta, né, que eu disse. Eu imaginei que o IDH poderia estar representando isso também. Também tem. Tem vários parâmetros aí por trás que influenciam. Tem, assim, nem falei, mas cidades do norte tem um problema de geográfico, que lá é por rio, certo? Também a geografia da cidade também afeta, se a cidade é mais conectada ou menos conectada. Isso está um pouco na hierarquia urbana, né? Sérgio, eu não sei se está claro que é o seguinte, eu acho que o IDH deve influenciar o uso, maior ou menor uso de máscara. Sim, mas não é só ele. Sim, não. Por isso que na hora que você pega todo o Brasil, você vai achar uma com IDH alto que provavelmente que ninguém usou máscara. Certo? Porque tem outros fatores que a gente não quis entrar por outros problemas, que influenciam aí também, não é só IDH. Tá? Então, você tem crenças aí que não estão diretamente correlacionadas a IDH, que aceitam ou não a ciência, o que dizem ou não, conforme, não é só IDH. E aí isso está claro também, você olha um corte populacional, não é grau de instrução que vai acreditar ou não, entendeu? Então a gente infelizmente, a gente quis fugir, assim, a gente tem os dados, a gente fez um levantamento de jornal, de notícia de jornal, para ter uma tendência de acreditar ou não na ciência nesse processo. Mas a gente achou que ia poder
poluir um pouco os dados. A gente estava querendo ser muito data-driven, né? O que a gente queria era os dados dizendo o que estava acontecendo, não a minha opinião. Certo? E na hora que eu tenho uma opinião, e aí eu influencio o meu experimento. Certo? Óbvio que o olhar que a gente pôs é um pouco a minha opinião. Tá certo? A gente partiu dessa opinião. Mas a gente tentou o máximo possível ficar no dado concreto que está lá, é mensurável. Tá certo? É dado de celular e o dado registrado de incidência. Pum. Ou IDH, ou hierarquia urbana. Tá? Essas outras influências que eu acho que tem, quer dizer, quantas pessoas usam ou não máscara, o que ela está influenciada por usar ou não máscara, é óbvio que isso afeta impacta a incidência. Mas aí o que a gente queria era realmente quantificar se a gente tinha alguma coisa que mostrasse que, como a isolamento, que o nosso isolamento era muito frágil também, esse índice de isolamento está longe de ser o isolamento real. Certo? Ele é uma medida secundária também. Certo? Quanto que essa coisa que a gente chamou de isolamento, índice de isolamento social, está relacionada com a doença. Porque ele não mede fidedignamente se a pessoa está dentro de casa ou não. Ele é um índice secundário também. Né? Muitas variáveis, né? Tem muita variável, é muito complexo, a coisa é muito heterogênea. A gente o ideal seria fazer um modelo tipo de agente para cada pessoa, mas isso é impossível numa cidade desse tamanho de São Paulo. Você não consegue rodar um modelo de agentes do tamanho de São Paulo, por exemplo. Imagina do Brasil. Né? Bom, obrigado. Muito obrigado. O César Manchen, por favor. Oi, só um segundinho. Pronto, liguei. Olá. Tudo bom, César? Professor, primeiro parabéns pela apresentação e pelos trabalhos muito legais, muito interessante, né? Eu gostei bastante. E uma coisa que me ocorreu aqui, quando o senhor falou de isolamento, se refere ao tipo de isolamento, por exemplo, que foi utilizado na Coreia do Sul, né? Que a estratégia deles era de testar e isolar os doentes. Uhum. Vocês, em algum momento, levaram em consideração algum tipo de conexão do estudo de vocês com esse tipo de isolamento que eu entendo que no Brasil, eu acredito que seja difícil de implementar pelas dimensões e mesmo pela cultura e pela falta de organização que nós tivemos ao longo de toda a pandemia, né? Mas, aparentemente, esse é um dos métodos mais eficientes, né, para tentar, digamos assim, preservar as questões econômicas, trabalhistas, etc. e tal, e também as pessoas em si. Né? Então, gostaria de saber se vocês fizeram algum tipo de conexão nesse sentido com o trabalho de vocês. A gente tem alguns dados de testagem, a gente fez isso, principalmente na cidade de São Paulo, que tem mais testes, mas o problema é que o Brasil testou muito pouco, para não dizer nada. Sim, certo? Sim, concordo com o senhor. Então, como a gente não testou, a gente não tem condições de fazer o tracking de pessoas que estão infectadas a posteriori. Certo? Então, eu não tenho dado para fazer isso. Certo? Entendo. Certo? Então, eu não tenho dado de olhar, assim, nem depois que dizem que pedem no aeroporto, não estão pedindo nada. Né? Então, então, não dá para fazer tracking de pessoas quando você não tem dado. Certo? Então, o que você sabe é quando a pessoa ficou doente, grave, foi para o hospital e falaram que ela está grave, que aí ela faz um teste no hospital. Mas isso também foi bem agora nessa segunda onda. Na primeira onda quase não se testava, porque também não tinha um método de testagem eficiente, né? Eficiente. Certo? Então, a gente não tem o método de testagem para fazer tracking. Como eu não tinha, eu não tenho dado. Como eu não tenho dado, eu não tenho... Aí entra em outra área que, assim, existem testes, fizeram pesquisas, fizeram... outro tipo de avaliação, é isso que eu estou falando. Não fizeram uma avaliação direta com os dados que a gente estava querendo olhar. Certo. Existe uma outra coisa com esse negócio desse modelo de isolamento, que tem um professor que está, por acaso, aqui na USP hoje, fazendo a propaganda do app dele, né? Mas era um professor de Cornell. Eles têm duas formas de fazer esse convencimento. O jeito que a Coreia fez, e tem alguns dados, e principalmente Singapura, ele é de Singapura. O governo age depois que a pessoa é testada, certo? E confirmada como teste. Então, depois que ele é confirmada como teste, ele isola aquela pessoa.
Certo? É isso que funciona. Entendo. E por isolar as pessoas, assim, do ponto de vista pedagógico, as pessoas tentam evitar que sejam flagradas, porque elas não querem ficar isoladas dentro de casa. Isso tem dado já para esses países que são mais controlados. Então, isso fura em alguns casos. Em alguns países que usaram essa técnica, tiveram surtos grandes também de infecção. Tá? A teoria dele que é melhor ao contrário, é você dar um convencimento para a pessoa contar que ela está infectada. Como é que ele faz isso? O app dele, porque ele trabalha com teoria de redes, né? Network. Então, ele te dá, das pessoas da rede, quantas pessoas, assim, você tem as suas conexões, né? Ele faz para o app, então ele sabe quão perto você está de outras pessoas pelo app. Certo. Então, o que ele mostra é uma rede de contato. Então, perto de você, no seu hábito, você tem 10 pessoas que estão no app, 5 pessoas que estão no app. Essas pessoas têm mais 10 com ela. Aí você tem uma rede que não é small world, mas você tem uma árvore, uma rede de conexões. Não é uma árvore que você tem com outro, que pode voltar para você. Então, não é uma árvore, né? Mas é uma rede complexa. Sim. Então, o que o app dele fala? Se algum desses for infectado, ou tiver a conexão, o app mostra, assim, dentro dessa rede, quão longe esse vizinho está de você. Certo. Tá? Porque aí incentiva você a não sair muito. Porque se você está a 2 lances de alguém que está infectado, é bom você não ficar com ninguém perto, porque está muito perto de você. Sim. Então, você tenta que as pessoas evitem circular, porque elas estão vendo a doença perto delas. Tá? Uma espécie de conscientização, né, professor? Uma conscientização é medo, né? É medo de pegar a doença. A conscientização vem através do medo. Certo? Sim. Então, você vê aquela onda vermelha no app dele chegando perto de você, da sua rede, né? Sim. Então, você chega perto de você, opa, eu vou ficar em casa porque está muito perto de mim. A água está subindo, tá certo? A água está subindo. Na hora que bater no lugar, esfria, né? É convincente, né, professor? Mas é muito pequeno porque ele tem pouco dado nesse app dele. Sim, tá? Então, ele tem uma estratégia ao contrário do que você isolar as pessoas, que é por forcing. Sim, sim. A estratégia dele é em rede. E, se vocês olharem, tem muitos modelos epidemiológicos que são baseados em rede. E o controle é exatamente no controle da distância da rede. Então, se vocês entrarem na referência Network Epidemics Control, é exatamente, você esquece as pessoas, você coloca todo mundo classificado pelo número de vizinhos que você tem. Certo? O super spreader é um cara que tem 50 conexões perto dele rápido. Então, o controle é em cima dessas pessoas. Independente de onde ela está, não é espacial, não é nada. Certo. Então, a gente não fez isso porque a gente não tem dado do jeito que você falou. No Brasil é impossível isso, que a gente não testou ninguém. Exato. O teste é ridículo, tá certo? Mesmo depois, né? E mesmo assim tem um debate se isso é bom ou não, tá? A eficiência, no caso. A eficiência desse sistema de controle, isso. Certo. Tá? Muito obrigado novamente, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Muito obrigado, César. Bom, pessoal, nós temos mais espaço para uma pergunta, já estamos avançando, nós temos alguns docentes que dão aula agora às 19h. A palavra está em aberto, por favor. Lucas, vai lá. Fala, Lucas. Desculpe, meu microfone está demorando para abrir aqui. Sérgio, só um comentário. Eu acompanhei no início, o Pedro fez umas divulgações da página dele e tal. E realmente fiquei impressionado com a quantidade de trabalho. Eu acho que vocês tiveram que improvisar, né? Eu acho que não é bem especialista nesse tipo de dado. Foi a impressão que eu tive, né? E parabéns pelo trabalho, viu? Achei bastante complexo. Pegar o boi pelo chifre. Achei uma boa. Parabéns. Eu só uma dúvida. Nesse segundo artigo, vocês fizeram algum comentário sobre a possibilidade do IDH, como disse o professor César Rogério, arriscar esse IDH baixo influenciar na qualidade do dado? Assim, tipo, menos celulares, população idosa com menos celular, população mais suscetível, e o problema até da notificação da síndrome respiratória, né, que talvez pode ter problema.
Que teste, como você disse, foi pouco, né? Assim, todo dado aqui, ele não é fidedigno, são dados secundários. Isso, tá certo? Isso. Então, eu tenho dado de infecção, tá certo? Que é por SRAG, que a vantagem do SRAG é que o sistema do sistema de registro dele, ele é relativamente bom para o Brasil. A gente reclama dos dados, mas os dados de saúde nossos não são tão ruins assim. Certo? Esse é homogêneo, esse é mais homogêneo. O sistema assim, você tem problemas de notificação que a pessoa demora uma semana para lançar o dado no Sinan, mas o dado vai estar lá, esses dados mais brutos. Se você quer uma coisa mais fina, tipo local onde a pessoa mora, o local que ela pegou, é pior. Tá bem. Esse dado de registro, ele, assim, para o Brasil, ele até que é razoável, certo? E ele é o que a gente tem, é isso que eu estou falando. O que a gente tem são esses dados. Então, a filosofia que a gente teve foi assim, esses são os dados que a gente tem e que as pessoas têm disponíveis. Com esse, a gente consiga tirar alguma coisa? A pergunta é ao contrário, tá certo? O dado nos diz alguma coisa do ponto de vista de modelo ou não? Então, você tem que corrigir o dado. A gente pega a média de 7 dias, certo? Isso você corrige. É que o pessoal de séries temporais faz a torta à direita, né? As séries são oscilatórias, você suaviza o dado. E dá para fazer mais com esses dados de celular? É o limite que a gente consegue, porque eles são dados que a estatística deles é ruim, certo? Claro. E é muito heterogêneo, tá certo? E anônimo. Nas cidades grandes, é anônimo, mas nas cidades grandes eles são melhores, você tem mais celular. Então, o número mesmo com IDH baixo, é gigante. Tá certo? O número de hits é muito grande. Então, aí você dissolve um pouco esse problema. Eu não acho que é um problema de IDH, o número de celulares, porque não é por faixa etária, tá certo? Então, você olha, mesmo dentro da cidade, assim, as partes mais pobres usam tanto ou mais o celular do que as mais ricas, tá certo? Sim. Às vezes até mais, porque tem pessoa com 3, 4 celulares, né? Você trabalhar com isso, claro. A pessoa trabalha. Isso. Então, mas a gente não levou isso em conta porque a filosofia foi isso. Esses são os dados que a gente tem, com todos os defeitos, então a gente descreveu realmente como é que eram os dados. E o que esses dados nos dizem. Certo? Por isso teve que ser qualitativo. O quantitativo, ele não chega nesse nível. Tá? Tá claro. Obrigado. Bom, muito obrigado. Bom, vamos encerrar. Tá? Professor Sérgio, muito obrigado pela sua disponibilidade. Tá? É isso. Um prazer. Um prazer recebê-lo aqui. Arthur, muito obrigado por ter conduzido aí o convite. Agradeço a participação de todos. Semana que vem retornaremos. Eu divulgarei durante a semana o título, o resumo e quem é que vai ministrar o seminário para a gente. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado, pessoal. Parabéns aí. Tchau. Tchau. Boa noite. Ô, Luiz. Foi não, Beto? Eu enviei para você, quer dizer, eu não, a Cristina enviou para o seu e-mail um e-mail que o Archive enviou dizendo lá que foi tudo certo e tal, não sei se você chegou a ver.